Estamos começando pela TV Câmara de Tupã, mais um programa TV Câmara Recebe. Um programa em que nós temos convidados para falar sobre suas histórias de vida, o seu trabalho pela nossa cidade, conhecer pessoas da nossa comunidade que muitas vezes nós encontramos no dia a dia, mas não sabemos da vida dessa pessoa e elas têm histórias interessantes para nos contar. No programa de hoje, nós temos um convidado que certamente você já ouviu pela cidade, você conhece, você em algum momento já recebeu um jornalzinho desse daqui. É o nosso amigo Zig, que vai falar para a gente da sua história de vida. Zig, é um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara. Nós nos encontramos quase que diariamente nos bastidores, mas hoje você é o nosso convidado especial aqui. Eu fico muito agradecido, né? Porque, veja bem, uma homenagem assim não é todo dia que aparece na vida da gente. De repente a gente chega a falecer e não ter tido essa oportunidade. E eu tenho que te agradecer muito pela nossa amizade. Você realmente é uma pessoa que eu tenho certeza absoluta que todo tupanense gosta de você. Pela sua posição você nunca demonstrou assim, e eu sou. Você é aquilo que todo mundo gostaria de estar perto. Então eu também aceitei esse convite por estar ao seu lado. Pode fazer a pergunta que quiser. Muito obrigado, Zig, pela sua vinda aqui. Bom, primeiro todo mundo conhece como Zig, mas eu vou revelar o seu nome. Siegfried Nikolai Finder. Exatamente. Falei correto? Perfeitamente. Bom, mas vamos chamá-lo de Zig, que é o que todo mundo conhece. Zig, esse nome, né, é de origem europeia, não é um nome de origem aqui nossa brasileira. Como é que começa a sua história, da sua família? É no Brasil, é em outro lugar? Como é que começa a história da família do Zig? A minha família começou a nascer, na realidade, na Alemanha. Meu pai foi proprietário de frigorífico. O forte dele, ele é um químico em frios, principalmente derivados de carne de porco. Aí veio a guerra, né? Dissipou tudo, acabou com tudo que pertencia ao meu pai. E meu pai resolveu, então, ir embora do país. Não importava para onde iria. Só que quando nós chegamos no porto na Itália para imigrar, ali tinha um inconveniente. Porque na minha família tinha 3 romenos, um alemão, um austríaco e um francês. Quer dizer, eu austríaco, meu pai alemão, minha irmã francesa, 2 irmãos rumenos e minha mãe rumena. O que aconteceu? Graças a esses 3 que eram rumenos, a gente se naturalizou rumeno. Então tivemos a possibilidade de vir. Nós iríamos, na realidade, para a Austrália. Só que lotou o navio e não tivemos oportunidade de subir nesse navio. Pegamos o segundo navio. O segundo navio vinha para o Brasil. A gente nem sabia o que era o Brasil na época, né? Sabíamos que a gente ia para algum lugar e esperava chegar no lugar, porque era 30 dias de mar, né? Balançando aqueles navios velhos, porque para a imigração não tinha aquele negócio, luxo. Era igual boi, né? Mas, graças a Deus, a gente foi bem assim, cuidaram bem da gente. Não posso dizer, não, maltrataram. Não, foi nos limites que eles tinham para com a gente imigrante. Quando chegamos aqui no Brasil, chegamos no porto do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, a gente veio para Campo Limpo. De Campo Limpo, nós fomos para Sumaré, que é pertinho de Campinas. Região de Campinas. Né? Região de Campinas. E de Sumaré, nós viemos para Tupã. Como que nós fizemos todo esse giro? É que meu pai foi descoberto, como, não sei explicar, onde eles souberam que ele sabia mexer com carne de porco, que na época não tinha essa especialidade no Brasil, né? Aí, não sei se recorda ou já ouviu falar, aqui tinha um frigorífico chamado Gaúcha, ou Sogaim, os Turra, irmãos Turra, aliás, perdão. Aí meu pai foi chamado, né? Veio para cá, ele nem falava bem o brasileiro, ninguém de casa sabia. Nós falávamos em romeno. Quantos irmãos? Ah, pois não. Eu, minha irmã e mais 2 irmãos mais velhos. Eu sou o caçula.
Então, eu não sofri a consequência da guerra. Quando você veio, você tinha que idade? Cheguei no Brasil com 4 anos de idade. 4 anos. Então 4 fez a viagem anos. de 30 dias em média de navio, Isso. com 4 anos de idade. 4 anos de idade. A gente nunca ia esperar, né, que chegasse no Brasil e seria, porque a gente foi bem recebido. Mesmo não sabendo falar, tinha aquela troca de palavras, às vezes ofendia a pessoa, não sabia que estava ofendendo, usava a palavra que podia para se transmitir, né? Aí aprendemos um pouquinho. Meu pai demorou para aprender, só que ele veio aqui para Tupã, né? Eu acho que foi no ano 52, mais ou menos. Perdão. Chegou aqui em Tupã, ele começou a fazer o trabalho dele. Aí, quando eu estava com 12 anos, eu vou pular, não vou contar toda a história, porque senão haja tempo, tá? Quando eu cheguei na idade de 12 anos, meu pai convidou todos os 2 filhos mais velhos para aprender a fazer o que ele sabia fazer. Por sinal, quem é da época sabe que meu pai sabia profundamente o que estava fazendo. Tanto que a Sadia até hoje faz coisas que ele trouxe para o Brasil. Qual o primeiro nome do seu pai, Zico? É Constantin com K. Constantin Finder. Aí o que aconteceu? Vindo para o Brasil. Quando chegou na Itália para emigrar, quem era austríaco, alemão e francês não imigrava porque a guerra, vamos dizer assim, isolava essa raça para emigrar. O que nós fizemos? Naturalizamos todos rumenos. Meus irmãos e minha mãe não tinham problema, que eles já eram rumenos. Aí nós 3 naturalizamos. Só que nós ficamos apátrida. Chegamos para o Brasil, não tínhamos assim, na época não houve um registro era apenas imigrante, né? Tanto que tive até dificuldade depois de viajar, que eu recebi o passaporte amarelo quando eu fazia minhas viagens. Depois eu chego lá. Então, o que aconteceu? Agora vindo que eu tinha esquecido de falar a questão da naturalização de nós, né? E eu acho que isso era importante falar. Isso daí. Né? Aí chegando aqui, meu pai, como eu disse, ele queria passar essa sabedoria para os filhos mais velhos, só que eles não quiseram saber disso aí. Cada um tinha o seu ramo, né? Vocês vieram a família toda para Tupã? A família nossa toda, né? Porque nós éramos constituídos de 6 pessoas. Então veio todas 6. E vocês moravam aonde quando seu pai veio para trabalhar? Vocês passaram a morar onde? Você se lembra? Aqui em Tupã? Puxa vida, como é que chama? Lá perto da ponte da Tamoios, tinha ali uma farinheira, um negócio assim. Uma rua antes, numa esquina lá, que o próprio Turra arrumou a casa para meu pai. Porque Tupã tinha 20 e poucos anos, era uma cidade jovem ainda, né? Muito jovem. Morou naquela região, próximo ali ao frigorífico. Perto do frigorífico, né? Porque mais perto do frigorífico não tinha casa ainda, tinha uns sítios, alguma coisa parecida. Tinha os alunos depois. Mas morando aqui com 12 anos, vocês passaram a se envolver com a cidade? Todos ficaram aqui? Como é que foi a história da família com Tupã? Meus irmãos nem vieram para Tupã. Eles, cada um arrumou um emprego. Meu irmão do meio, que chama também Constantin, ele é engenheiro... meu Deus. Bom, é um engenheiro. Desculpa, o ramo me passou pela cabeça. Sem problema. E o outro, o ramo dele era vendedor. Que, modéstia à parte, vendedor e tanto, né? Era disputado pelas empresas e ele não falava bem o português. Então, os 2 tinham sua vida. Já tinham arrumado a sua vida? Já tinha lá, arrumado, né? Já estava namorando, né? Aí sobrou eu. Meu pai falou, olha, filho, de tudo isso aí eu tenho que passar para alguém. Eu falei, pai, mas eu não gosto disso. Não, você vai aprender isso aí. Aí, bom, tem que ir, né? A gente obedecia os pais. Sem raiva, sem nada, simplesmente obedecia. E ele não brigava, não exigia nada, ele só falava, não, você precisa aprender. E eu vim tão longe e vai morrer isso aí. Aí eu falei, não, pai, então vamos. Eu trabalhei com ele 3 anos. Com 16 anos, de idade 16 para 17, tinha um frigorífico acima da Gaúcha, onde eu fui, com essa idade, industrializar lá.
Você já trabalhava, né? Eu entendia bem, eu fazia igual meu pai. Porque as pessoas hoje em casa, né, ouvem falar um adolescente de 12, 13, 14 anos trabalhando num frigorífico, numa empresa, né? Hoje a legislação não permite, mas sempre se trabalhou, né? Antigamente os adolescentes trabalhavam, né? Você pegou esse período em que trabalhavam com os pais, com as famílias. Conforme a profissão, o pai tinha que pagar para ensinar o filho. Ele ia, por exemplo, numa oficina, não sei onde, pagava a pessoa para ensinar o seu filho. Um ofício ali. Um ofício. Hoje... Muda, né? A legislação mudou. Hoje é proibido. Mas e aí, vocês ficaram morando aqui em Tupã? Aí aprendi a profissão tal. A minha felicidade foi até uma inconveniência, mas foi uma felicidade. Eu peguei fiquei com um problema aqui no quadril, porque eu entrava na estufa e depois entrava na câmara frigorífica. Isso alterou alguma coisa e o médico... choque térmico aí exatamente, do choque térmico. O médico chegou e falou para o meu pai assim, olha, o senhor tem que tirar o seu filho desse ofício. Quando ele vai chegar numa certa idade, ele não vai poder andar, se o senhor deixar ele lá. Meu Deus do céu, como eu fiquei alegre com esse doutor, né? que eu saí. Aí meu pai teve que abrir a mão de mim, né? Vim embora. Depois que eu saí do frigorífico, o primeiro trabalho meu foi quando eles implantaram o Sindicato dos Bancários em Tupã. Fui lá que, aliás, o Augusto Rosim, não sei se você já ouviu falar, ele morreu num acidente, né? Ele era meu professor no Arthur Fernandes. E ele gostava demais de mim, porque eu modesta parte, sempre fui dedicado no que eu fazia. Eu sentava na primeira carteira e muita gente falava assim que era puxa-saco, mas eu nunca dei bola para essas coisas, porque eu aprendia. Eu não levava caderno para casa para estudar. Eu tinha essa maneira de ser, e eu aprendia já naquela época com facilidade. Mas por que eu aprendia? Porque me interessava. E eu não olhava para o professor e pensava daqui eu vou namorar. Não, eu prestava atenção. Onde você estudou, Zig? Quais os locais que você estudou? Eu estudei no Arthur Fernandes, né? E no Buarque depois, que também nós vamos chegar, o porquê eu troquei Arthur pelo Buarque. Aí o Rosim viu a minha... Eu chegava, organizava, ele olhava assim para mim e falava, nossa... Ele falou para mim, olha, Zig, você gostaria de trabalhar no banco? Ele, como do sindicato, ele tinha uma força, né? Eu falei, quem que não gostava? Era o melhor emprego de Tupã, era banco. Não importava o banco, era banco. Aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, lá no Bradesco vai ter um concurso lá, você vai, fala com o Silvio Brigantin, na época, também falecido, né? Quando chegar lá para escolher, ele vai perguntar para você onde que você joga, que posição, tá? Porque ele está querendo funcionário que ia começar o primeiro torneio de futebol de salão bancária. Então ele queria que ao mesmo tempo fosse funcionário, mas e também jogasse jogador. Bola também. Aí o Augusto Rosim falou assim para mim, olha, quando ele te perguntar, fala que você é goleiro. E eu nunca tinha jogado bola na minha vida, isso é uma realidade. Aí chegou, nós éramos em 8 numa mesa, ele perguntou um por um. Chegou na minha vez, eu falei, não, eu sou goleiro. Ah, você é goleiro? Sim, sou goleiro. Então depois você vem falar comigo. Eu já estava demitido por causa disso e nunca tinha jogado bola. Mas, quando a pessoa quer, ela aprende qualquer coisa. Lógico. O que aconteceu? Houve o torneio, modesta parte, me tornei o melhor goleiro do torneio. Eu não sabia que eu sabia jogar bola, né? Aí o Banco do Estado, onde está o Augusto Rosim, trabalhava, me convidaram para mim ser goleiro do Banespa, né? Quando chegou na documentação, o que aconteceu? Por eu não ser brasileiro, eu não fui admitido. Eu perdi o emprego, só que eu seria um contínuo no Banespa, mas não importa. Aí quem entrou foi o Jacaré.
Você lembra do Adilson Micali? Né? Ainda você enfrentou problemas devido à questão de documentação? De Exatamente, eu tive. No Bradesco eu não tive esse problema porque lá não exigia essas coisas, né? Aí entrou o Adilson, só que a gente continuou a vida, foi tocando e o que eu gostava era assim, tudo que aparecesse eu gostaria de participar, sempre fui assim. E eu não esperava retorno financeiro. Mas você queria estar fazendo parte. Eu queria fazer parte, eu queria aprender. Isso é muito bom, né? Ô Zig, a sua família permaneceu aqui? Quem veio, né? Você, seus pais? A minha irmã, né? E a sua irmã? Aqui em Tupã ficou só nós 4, porque 2 ficaram lá em São Paulo. Até quando? Data, eu sou período, os pais ficaram aqui aqui em Tupã, nós 4, por isso. exemplo, nós ficamos até, foram quanto? Uns 30 anos ou mais. Aí meu pai se aposentou, foi a pior coisa que a gente fez na vida, de a gente exigir para ele se aposentar. Aí durou um tempo, faleceu. Porque aqui em Tupã mesmo? Aqui em Tupã. Que ele falava assim, poxa vida, eu gosto de trabalhar. Ele com 72 anos, ele levantava. Ô, Zig, era forte. Você em Tupã, você foi embora de Tupã ou você, desde que chegou, sempre viveu na cidade? Não, eu tive... vou contar, para responder essa pergunta, só vou contar mais uma coisinha para chegar lá. E eu tive, assim, trabalhando no Bradesco, né? Eu sempre fazia, parece mentira, mas é verdade, eu tocava num setor onde precisava de 3 funcionários, eu tocava sozinho. Porque eu sempre fui organizado, sou até hoje. Se for na minha casa, você vê, fala, pô, esse cara é chato, né? Não, eu gosto das coisas no seu devido lugar. Bom, o que aconteceu? Eu tive um problema com, não sei se você conheceu, um gerente chamado Mauro Pacheco Alves. Não, acho que ele era gerente do Bradesco. E ele tinha um hábito, eu gostava muito dele. Ele que não gostava de mim, que era diferente. Mas não porque ele era gerente. Não, mas também não tem nada contra. Só que eu era assim, fazia reunião com 42 funcionários, ele falava o que queria e o que não queria. E chamava a gente de preguiçoso, de burro e um monte de coisa na reunião. Aí ele tinha o hábito de falar, alguém quer falar alguma coisa? E eu falava, né? E ele me chamava, ô moleque impertinente, me chamava assim. Então, primeira oportunidade que ele teve, ele me colocou à disposição na matriz de São Paulo. Cheguei lá, a matriz falou, não, você vai voltar para a agência, porque seu currículo aqui dentro, só se você quiser vir. Eu falei, não, agora eu quero vir. Quando foi que lançou o Fundo de Garantia no Brasil? Que o Bradesco foi o primeiro a fazer o recolhimento, né, do Fundo de Garantia, que ninguém sabia como funcionava. Só que a gente ganhava bem para fazer. Aí você foi para São Paulo? Aí eu fui para São Paulo, eu era solteiro ainda. Passou a viver lá em São Paulo? Passei, vivia lá na Cidade de Deus, onde é o Bradesco, né? Dali, então, eu comecei a aprender, fui desenvolvendo e tal. Fora o que eu já fazia em Tupã, que eu era enfiado em fanfarra, em futebol. Sempre envolvido em vários... Sempre em festa onde tinha, eu estava presente, eu ajudava sem interesse financeiro. O jornalismo, né? Você é envolvido também com jornalismo. Você tem a sua publicação que nós recebemos periodicamente. Em São Paulo você já fazia esse trabalho? Quando começou? Foi interessante esse trabalho. Meu primeiro emprego de vendas, porque daí surgiu tudo isso aí. Eu trabalhava numa empresa disputada no Brasil, chamava-se Lista Telefônica Brasileira, Páginas Amarelas. Conhecido. Era os maiores profissionais de venda do Brasil estavam nessa empresa. E eu, sempre proteção divina, por tentar ser uma pessoa honesta, eu acho que Deus vê, tenho certeza, Ele vê, Ele encaminha a gente. E eu fui disputar com 20 pessoas, 20 vendedores, pessoal assim, da maior gabarito, vamos dizer, gerente de venda, e não sei o que, todo no nível. E eu não sabia nem conversar. Aí eu comprei, na época era Garbo, a loja, fui lá e comprei um terno. Porque assim antes era a Exposição e Garbo, né? Conhecida, né? Garbo. A Lojas Garbo, né? Garbo.
Aí eu comprei lá um terninho, quer dizer, mais barato não tinha, aquele era o único, mas como era a primeira vez, ele estava bonitinho, pus gravata, tá, fui lá disputar. A entrevista levou 1 mês e meio, e foi caindo gente, né? De 20, sobramos em 5, no final sobramos em 2. Eu e mais um, e eu não sabia vender, né? Para mim entrar em venda, eu trabalhei na Facite, onde eu fui ser auxiliar de venda, porque eu não sabia vender. Eu entendia de banco, não entendia de venda. Eu aprendi alguma coisa, aí eu fui fazer entrevista com o psicólogo. O negócio era rigoroso, rapaz. Aí ele olhava assim, ele tem um... Era de assustar o farolete do olho dele. Desculpa, eu estou entrando nessa questão. Aí ele chegou para mim e falou assim, não, só para encerrar, para mim contar outra história. Aí ele falou assim, por que o senhor quer participar? Eu falei, não, primeira coisa eu vim aprender a ser vendedor. Minha vida foi essa. Não, mas o senhor não é vendedor. Eu falei, como é que o senhor me diz uma coisa dessa, se o senhor nem me viu vender? Aí eu sempre fui assim... Eu falo com sinceridade, então sai as palavras certas na hora certa e no lugar certo. Aí ele falou, muito bem, então vamos lá. Sentei na frente dele, me deu um grampeador, falou, então me vende o grampeador. Eu falei, não, isso aí eu não estou preparado. Se o senhor me orientar como é o grampeador, eu te vendo o grampeador. Eu entendi, maquininha Facite. Aí chamou o contador, chamou o gerente de venda, e eu devo ter convencido alguém, né? Impressionou alguém lá, né? Aí foi admitido. Bom, por que eu contei essa história? É para dizer por que eu cheguei numa empresa que daqui a pouco você vai ver que foi uma das melhores empresas da minha vida. Aí eu fui trabalhar, deixa eu ver dali, trabalhei na Bayer do Brasil, na parte veterinária, desculpa. A Bayer é uma grande empresa multinacional também, né? Nossa, é impressionante. Não é porque é alemão, não, mas é honesta barbaridade. Aí saí da Bayer e fui para a Ciba. Da Ciba, trabalhei em outras empresas, na época era Flashman Royal, que não tinha nada a ver com aquilo que eu fazia, mas por eu ter trabalhado na lista telefônica, eu tinha portas abertas em outras empresas. Né? Eu não precisava nem fazer o teste, eu já entrava direto, né? Em virtude disso. Aí o que aconteceu? Na Bayer eu aprendi a mexer com a parte veterinária, que eu também saía no campo, eu fazia teste nas vacas e tudo mais. Cheguei a esse ponto. Aí surgiu, já para não se alongar muito, né? Aí surgiu um dia... Eu tinha um restaurante, não sei se você chegou a saber, eu tinha um restaurante ali no Clube Marajoara, clube de campo, ali tinha uma casa de madeira ali. O restaurante era meu, que eu era diretor do Clube Marajoara. Então o Bartz me abriu esse espaço. Seu Adolfo? Adolfo Bartz, que eu quero muito bem ele, né? O que aconteceu? Eu mandei um currículo para uma empresa que saiu no Estadão. Precisa-se de um representante para a região, Eu mandei, eu falei, o cara não vai nem tomar conhecimento, mas eu mandei. Depois de uns 6, 7 meses, me aparece uma pessoa na minha casa, porque eles não chamam por Zig, eles chamam pelo sobrenome. E aqui que mora o Finder. Eu falei, sim, mas eu já sempre gostei de brincar, falei, olha, se é para cobrar, ele foi até no bar tomar uma cerveja e ele já volta, viu? Não, estou falando sério, não. Eu falei, o que o senhor deseja? Ele falou, não, eu vim aqui, porque o senhor não lembra que o senhor mandou um currículo assim? Eu falei, não, eu não lembro não, porque a gente manda e nunca recebe resposta mesmo, então nem procura registrar a situação. Eu falo, não, eu sou do Estadão, Jornal Estado de São Paulo, eu vim aqui para trocar umas ideias com o senhor, convidá-lo para trabalhar com a gente. Aí eu topei a parada, trabalhei 2 anos no Estadão, aí veio a empresa Sasazaki, me fez o convite. No Estadão, o que você fazia, Zig? Na publicidade. Parte de publicidade. Desculpe-me, não entrei nesse campo, parte de publicidade.
Mas como eu visitava essas grandes empresas, né, que era o trabalho, que eles não vendiam assim para uma lojinha, para tal, né? Eu visitava o Sasazaki. Aí inclusive o nome dele chama, o japonês lá, Tika, né, hoje é falecido. Ele me convidou, falou, olha, gostei muito de você e tal, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, meu Deus do céu, o Sasazaki, né? Na época também pagava uma comissão espetacular e vendia mesmo, né? Ou vende até hoje. Aí eu falei, olha, mas o que é para fazer? Ele falou, não, eu preciso de uma pessoa para ser um vendedor internacional. Fazer Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia e Uruguai. Eu falei, mas veja bem, eu nunca pensei nisso. Outra vez, desculpa. Eu estou te fazendo convite porque a empresa está sentindo que você pode ser útil para a empresa. Eu falei, bom, se o senhor pensa assim, como é que é? Aí ele me explicou tudo, tal, topei a parada, cheguei no Estadão, falei, olha pessoal, eu vou sair do Estadão em virtude disso, vou ser um vendedor internacional, tanto que eu recebi elogios lá no Estadão. Né? Eu sempre fui dedicado, né? Porque é o que vale numa empresa. Lógico. Ele falou, não, vai com Deus, vai mesmo, não perca essa chance. Só que, lamentavelmente, eu trabalhei 8 meses no Sasazaki, como não tinha o Mercosul, então eu não tive sucesso. Só que eu conheci os 5 países, né? Tudo custeado. O mercado que não era tão aberto como é hoje, né? Por exemplo, uma janela na época custava 50, tinha que entrar por 250. Tudo é diferente, né? O comércio. Hoje não, hoje já é esse espetáculo. Ô Zig, você trouxe aí uma quantidade boa de fotos, então nós vamos, né, nesse primeiro bloco, mostrar algumas. Eu queria que você comentasse. E depois, no segundo bloco, a gente coloca mais um pouco de fotos, você conta um pouco mais das histórias, conhecer a parte das fanfarras, né, que você participava, e uma série de coisas. Pedi para o Adilson, hoje a nossa equipe, o Adilson está aqui com a gente trabalhando aqui. Famoso. Para ele mostrar para a gente então as primeiras fotos, eu queria que você comentasse em cima dessas fotos. Esse é meu pai. Ele como a gente falava para ele, que ele era o galã, né? Esse seu pai, logo que veio para Tupã, novo ainda, né? Aqui. Não, na Europa ainda. Aí é na Europa, antes da vinda. Olha o terno, usava-se o borboleta. Ele sempre gostou de andar bem vestido. Traços, né? As vestimentas. Então isso é na Europa, antes da vinda dele para o Brasil. Isso na Europa, eu acho que até antes de eu nascer. Próxima? Isso aí. Aí é o casamento do meu pai com a minha mãe. Qual era o nome da sua mãe, Zig? Margarete Finder. Margarete. Isso, muito geniosa, né? Essa foto é do casamento deles, então? Casamento deles. Foi na Europa também, na Alemanha. Europa, isso. Como eu disse, antes de eu nascer, é brincadeira. Próxima. Ah, bom, esse é um artista. É você ali? Aquele de terno bonitinho ali, que minha mãe sempre falou que eu era bonitinho. Essa foto já é no Brasil ou é... Não, no Brasil. No Aí Brasil. é primeira comunhão. Ali, e a do lado é minha irmã, mais velha, 2 anos. Qual o nome da sua irmã? Maria. Maria. Vocês ali fazendo primeira comunhão. Isso, nossa, na época... Foi Tupã, você lembra? Não, em Sumaré. Ah, em Sumaré. Próxima foto? Sumaré. Aí também Sumaré, aquele que está no meio, aquele é meu irmão do meio. Você é o caçula, caçula, tem o mais né? velho, e eu sou o caçula. Pai, né? a mãe, o irmão do meio e não sei porque minha irmã não está aí, né? Então, próxima. Também, e ali tem, porque a gente sempre gostou de animais, né? Então eu estava com 2 animais ali também. Está minha irmã, já meu irmão já não está lá. Ali é Sumaré também. Sumaré também. Próxima. Vou até contar um caso ali. Você foto? Viu? Volta então, Adilson, por favor, aquela foto. Você está vendo aquela cerca ali? Ali dava, como é que chama para tomar banho? Bucha. Como na Europa não dá essas coisas, minha mãe falou, nossa, aqui dá pepino na cerca. Não é que ela pegou, por falta de conhecimento, coitada, ela cortou, achava que isso aqui a bucha fede, né? Falou, mas como fede? Aí a vizinha falou, não, isso não é para comer, isso é para tomar banho. Ela confundiu. Coitada da minha mãe, né? Por falta de conhecimento. Próxima. Esse sou eu no colo, né? Porque na época não tinha carrinho. O seu irmão com você. Essa foto aí é antes da vinda para o Brasil. Isso já era lá, chamava-se Zona Russa, na Alemanha, onde já tinha o pessoal
vamos dizer assim, que já... E você está o quê ali, com alguns meses ali ainda, né? Devia estar com nem um ano. Próxima foto. Esse é o casamento do meu irmão, o Cornel, aquele... Desculpa, aquele... O noivo ali, quem que é? O noivo é meu irmão. Ao lado sua É o mais cunhada, velho. Do lado é a cunhada e os familiares ali. Isso. Aonde tem foi da esse? parte, isso aí foi em São Paulo, na Vila Maria. Vila Maria. Ali tem a parte, né? O meu irmão do meio está atrás do meu irmão mais velho ali. Ali toda a família. Tá toda, da sua família e praticamente família da noiva. isso, exatamente. Próxima. Eu fiz juntei algumas fotos ali para você explicar. Foi uma boa colocação. Começar do alto ali. Quem é aquela moça? Eu estou dando de risada, depois você vai perceber por quê. Minha irmã e meu irmão, os três de cima. Certo. Tá? Embaixo. A do meio é mais nova, ela estava mais nova do que do lado esquerdo, né? Certo. E o meu irmão do meio, esse que está de terno e tal. Essa primeira aí foi a minha primeira namorada. Foi a sua namorada. Foi a primeira namorada aqui em Tupã. Que eu vou te contar, meu Deus do céu, eu pensei que ia casar com ela. E eu pus a foto dela junto. Quem que está no meio ali naquela foto? Ali é meu avô. Seu avô? Meu avô, não conheci. E do lado direito? Essa é minha mãe, já com bastante idade, tinha Alzheimer. Ela, coitada. Mas ela fazia um crochê em Tupã, ela tinha muita gente de alta sociedade. Muita gente a conhecia, então, pelo trabalho que ela fazia. Minha mãe era espetacular nesse sentido, não porque era minha mãe. Próxima. Mas era uma artista. Bom, essa daí eu vou pedir para o Adilson voltar, então, que nós vamos fazer um intervalo, depois nós vamos voltar a contar essas histórias. Pode tirar agora, Adilson? Obrigado. Nós vamos fazer um intervalo, então, Zinho. Depois do intervalo, nós vamos voltar contando um pouco mais de história. Nós conhecemos um pouco da origem da sua família, o seu trabalho, né, os seus primeiros contatos aí com a profissão. Depois nós vamos saber da sua paixão pela música, jornalismo, as suas amizades aqui em Tupã e as ações que você se envolveu. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre isso. Estamos recebendo hoje o nosso amigo Zig, contando um pouco da sua história de vida, dividindo com a gente um pouco da sua história, do seu trabalho e conhecendo, né, a história de um tupaense que muita gente conhece, mas que talvez no dia a dia você não saiba da história. Hoje a TV Câmara está mostrando para você. Daqui a pouco nós voltamos.